Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Evangelioterapia, mais uma quarta-feira juntos, diretamente aqui de Nova Russa, da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Sejam todos bem-vindos, vocês que já estão em casa, estão chegando agora através do Meet, e a todos que estão aqui no presencial, aqui na sede da FREBEM. Muito boa noite a todos. Nesse primeiro momento, o convite é para que a gente eleve as nossas vibrações, nosso pensamento. Se possível, vamos fechar nossos olhos, buscar conexão com os nossos guias, nossos mentores espirituais. Eles possam estar, como sempre estão apostos, nos auxiliando, abrindo as nossas gavetas do conhecimento, abrindo o nosso sentido para que a gente possa absorver o máximo de conhecimento possível nessa noite de hoje, mesmo que seja uma frase que venha impactar nas nossas vidas, no nosso crescimento espiritual, na nossa trajetória, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos de caminhada e, por que não dizer, conosco mesmo. Então, é a busca desse mergulho, dessa introspecção, a busca do autoconhecimento, que sejamos favorecidos nessa noite, que Jesus continue abençoando as nossas vidas, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, como todos já viram, né, no anúncio, hoje nós vamos falar sobre o perdão das ofensas. Já vem há algum tempo que nós, né, quem já acompanha há mais tempo sabe que quando sou eu que estou aqui à frente, a gente vem fazendo, na verdade, um estudo. Não considero nem muito uma palestra, mas um estudo, porque nós procuramos trazer todo o texto, praticamente, que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, de forma sistemática, né? Já estamos há mais de 2 anos fazendo esse estudo, passamos por todos esses capítulos que vocês estão vendo, e hoje nós nos encontramos no capítulo 10 do Evangelho, de 28, né? Então, claro, com algumas exceções, com alguns temas de forma extraordinária, temas pontuais, mas dentro desse capítulo 10, como vocês podem ver os anteriores, a gente vem numa trajetória das bem-aventuranças, onde vem falando sobre a questão do Sermão do Monte, e dentro desse capítulo 10, nós já falamos sobre perdoar para que Deus nos perdoe, reconciliar com os adversários, sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho. Todas essas palestras já estão no nosso canal do YouTube, tá? Quem tiver curiosidade, quiser assistir depois, só acessar a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, FREBEM, que vai encontrar. A última foi: não julgueis a fim de que não sejais julgados, e aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. O último desse segmento, né? E hoje nós vamos entrar nas instruções dos Espíritos, onde vai fazer meio que um apanhado, né? Então, a gente vai ver aqui que o tema, por mais que a gente já tenha abordado bastante falando sobre isso, tem sempre alguma coisa a acrescentar, relembrar e que a gente precisa fortalecer, né? E aí vai ficar faltando ainda falar sobre a indulgência, que quando a gente vai observar a questão da caridade, são 2 itens desse tripé, né, da questão da caridade, que é a indulgência, a benevolência e o perdão das ofensas. Dito isso, vamos passar pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo e a gente trazendo já algumas colocações, algumas reflexões, para que ajude a gente nesse entendimento. Então, é o item 14, ele começa assim: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Já começou com a pegadinha do S, né? Por causa do dente aqui, vocês estão percebendo, né? Então, eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro. A gente vai ver a resposta, mas aqui já tem uma ilustração sobre isso. Então, quando Pedro pergunta, né, se nós deveríamos perdoar 7 vezes, de certa forma, vai demonstrar para a gente, né, eu diria até assim como nós hoje, Pedro naquela época, ainda estava muito preso a essas limitações da justiça humana, né, e Jesus trazia uma perspectiva sempre espiritual, como a gente costuma dizer, né, da justiça divina. Então, diga-se de passagem,
que, de certa forma, já era um número generoso para a época, né? Você perdoar 7 vezes. Esse questionamento dele, devemos perdoar 7 vezes o nosso irmão? E aí Jesus vem com 70 vezes 7. E o Evangelho segundo o Espiritismo coloca o vezes na frente. 70 vezes, 7 vezes, que torna o perdão de forma infinita. Então, o que é que Jesus faz nesse processo aqui? Ele eleva a exigência moral até o infinito. E não há limites para a questão do perdão. E quando também é citado aqui, a gente traz essa questão que eu costumo falar, a relação com a oração do Pai Nosso. Que nós sempre, de certa forma, diríamos, nós pedimos uma certa condenação, dependendo do ponto de vista, e eu trouxe exatamente o trecho do Pai Nosso, que tem no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é lá no finalzinho, né, que são as preces gerais, que vai falar exatamente sobre a oração dominical. E lá tem todo o Pai Nosso, todo desmembrado, e ele sendo explicado. Muito bonito, até porque ele ajuda para quando a gente estiver fazendo a oração, a gente possa realmente meditar nessas palavras. Então, lá tem essas duas opções. Às vezes as pessoas podem estranhar no final, na prece, né? Quando às vezes a gente fala que perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí outros falam assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós... Então, as duas formas estão corretas e estão no Evangelho. Que é dessa forma, perdoai as nossas dívidas, como nós as perdoamos aqueles que nos devem, e perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. E a gente fala isso no Pai Nosso. A gente está pedindo para que Deus faça isso com a gente, da forma como a gente faz com os outros. E será que a gente tem perdoado os outros? Porque é dessa forma que a gente vai ser tratado. A gente vai ver mais isso aqui de forma esmiuçada. Então, seguindo ainda a questão do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua manseitude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que em teu perdão desce para pagar as tuas faltas? Então, aqui ele está colocando exatamente essa situação desse perdoar sem limites. E quantas vezes sejam necessárias? É até interessante, eu sempre escuto, né, tem o Rossandro Klingen, que é uma referência, quando ele fala, já escreveu livros falando sobre o perdão. São palestras bastante interessantes, ele é psicólogo, né, teve já na Fátima Bernardes, fazia parte de um quadro todas as sextas-feiras, e uma das palestras que eu lembro que ele começava falando sobre o perdão, ele dizia assim, não sei nem por que eu vou falar esse tema, porque aqui todo mundo não precisa mais disso, todo mundo já perdoa, é maior tranquilidade lidar com esse tipo de situação, né, porque ele é muito brincalhão. Então, a gente percebe aqui que é uma necessidade, na verdade, essa brincadeira, sobre todos nós, porque ele também se viu nessa situação, quando ele conta a história do relacionamento que ele teve com o pai dele, né? Então, quando vem essa questão de perdoar sem limites, ele traz essa questão do modelo divino, do modelo que nós tivemos aqui. Qual foi o nosso maior modelo? Jesus Cristo. E ele trouxe isso em vários momentos, inclusive naquele momento final da crucificação, que a gente vai ver mais à frente. Então, perdoarás, mas sem limites. Não tem ele que te perdoar frequentemente? Deus não contabiliza nossas quedas. Não fica lá com um caderninho anotando, né? Você errou, e errou de novo. Deixa eu colocar aqui na conta. Existem leis para que isso, né? São registradas, na verdade, na nossa própria consciência, a nossa própria culpa que a gente carrega. A gente já falou sobre essa questão do auto-perdão, semanas anteriores. Elas mesmas nos colocam nas situações. Existe a lei, claro, de semeadura, que a gente também vai abordar aqui mais à frente. Então, Deus não contabiliza nossas quedas, ele nos ergue com amor e paciência. É isso. A misericórdia divina está diretamente relacionada a essas questões. Então, escutai. Aqui está passando para a gente aqui uma tarefa.
Está pedindo para a gente aqui, escutai, pois, essa resposta de Jesus. E como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, mesmo do vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Então, essas palavras, elas, de certa forma, elas ecoam há muito tempo já que a gente escuta falar sobre isso. E há uma diferença entre você ouvir, entre absorver e entre praticar. Uma certa distância. E elas ecoam, inclusive, eu diria, dentro da gente. Essa história do que quem dá, recebe. Quem perdoa, é perdoado. Quem se humilha, será elevado. Isso tudo está no Evangelho. Está na oração de São Francisco, né? E em vários aspectos que a gente estuda isso. Então, Jesus, ele, de certa forma, ele não propõe para a gente um simples cálculo de troca, né? Não é bem assim. A gente vai ver um pouco mais. E aqui a gente viu claramente aqui também a lei da semeadura. Plantou, você colheu. Então, a medida que nós usamos para os outros, ela também será usada para conosco. Dessa forma que acontece. Então, a gente trouxe, como sempre tem feito ultimamente, trazendo algumas frases de efeito para ver se a gente fixa algumas partes. Então, perdoar não é fraqueza. Mas, muito pelo contrário, coragem de romper com a lógica do mundo e abraçar a justiça divina, que sempre transforma o amor dado em bênçãos recebidas. A nuvem de pecados vai ser apagada pelo amor. É o que geralmente diz, é uma frase parecida com essa. Então, muitas vezes, a gente pode pensar que perdoar é uma fraqueza que a pessoa tem. Então, não devia ter feito isso, porque ele não merece isso. A gente escuta muito essas frases dessa forma. Só que Jesus sempre traz essa perspectiva diferente. Né? Lembrei de novo do Rossano, quando ele vai falando as mensagens do Cristo, né? Dos bem-aventurados, dos aflitos, né? Para quem sofre, né? Serão, né? Consolados, aquela coisa toda. Mas quando chega, devemos amar os vossos inimigos, aí, Jesus, aí você pegou pesado agora, como é que eu vou conseguir fazer isso? Né? Tem umas coisas assim que às vezes a gente sente dificuldade, porque nós ainda não chegamos a esse ponto de viver esse amor plenamente, como ele é colocado. Então, a gente vai seguir aqui mais uma frase para que a gente possa refletir. Que possamos hoje ousar amar sem medida. Confiando que ao doarmos o melhor de nós, o universo nos devolverá em luz o que semeamos em bondade. Aqui nós vamos ver, nessa frase, nós encontramos aqui o amor incondicional, que é o amor sem medida. A gente vai encontrar aqui aquilo que nós devemos oferecer, que é o quê? O melhor que nós tivermos. É isso que geralmente é oferecido. Às vezes a pessoa te oferece coisas pesadas, palavras rudes. É o que ela tem para oferecer. Eu sou obrigado a aceitar esse presente? Não. Depende de como eu estiver. Meu equilíbrio estiver. Divaldo sempre fala. É como se fosse um presente que a pessoa está dando. Você pode, não quero não, obrigado, pode ficar. E você recusa, não entra naquela vibração. E a gente procurar sempre oferecer o melhor de nós, que é o que nós temos para dar. E aí vem a questão também que a gente vê aqui sobre a lei da semeadura, que é a lei de causa e efeito, que é dando que se recebe. Voltando para o texto, mais uma orientação para a gente. Ide, vá, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo. Da parte daquele que do alto dos esplendores celestes está voltado sempre para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 a 20 séculos atrás, né? Porque aqui foi na época que foi escrito o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi da época que Jesus veio. Então, perdoai, pois, aos vossos irmãos como tens necessidade de que eles vos perdoem. É isso que ele está pedindo para a gente estudar. É sobre isso que ele está pedindo para que a gente comente, que é isso que a gente está fazendo aqui.
Então, se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em revelar os erros dos vossos irmãos se eles não houvessem feito, senão ofensas leves. Aqui no final, destaquei essa parte também, quando ele fala que o perdão é proporcional à gravidade do mal. Então, essa questão da gravidade do ato, né, vamos verificar aqui essa frase. O perdão só tem valor quando custa. Se perdoarmos apenas o que nos machuca pouco, nosso gesto é fácil. Mas quando a ferida é profunda, aí sim, nos tornamos espelhos da misericórdia divina. Então, tem pessoas que às vezes você chega e vai comentar com uma pessoa, vamos tentar ilustrar aqui. Você não vai acreditar, né? Mas fulano falou mal de mim. Né? Falou mal, ao menos foi o que Cicrano me falou. A outra pessoa veio, contou a história que o outro estava falando de mim, e eu me senti, de certa forma, traído por aquela pessoa, por ela ter falado dessa forma de mim. Mas eu vou deixar passar, afinal, já me ajudou tanto também. Tem até uma questão de troca aqui ainda pelo meio, mas ficou um sentimento, ficou uma coisa estranha. Eu estou falando uma coisa simples. Eu vou perdoar. Né? É mais tranquilo você perdoar alguma coisa que alguém falou, que o outro disse e tal. Talvez não machuque tanto. Agora tem uma situação nossa. Aquilo que Beltrano fez comigo é imperdoável. Alguém já ouviu falar alguma coisa parecida com isso? Que alguém comentou com você, alguma coisa assim? Não, aquilo dali não tem perdão. Nem Deus perdoa. Eu não perdoo. Eu não consigo perdoar aquilo que ele fez. Tem gente que não perdoa coisas que a pessoa fez com o outro. Com o seu amigo, com a pessoa da família. Então, fez com a outra pessoa, mas eu não perdoo aquilo que você fez contigo, não. Então, são situações que é do cotidiano, muitas vezes, e nós temos uma cultura também. Uma cultura que a gente substitui a questão da justiça divina pela vingança. Tem uma palestra que fala sobre essa questão da vingança, que essa cultura está em tudo. Em todas as novelas que a gente assiste, os filmes, é mais ou menos ali o mocinho se dando mal, o vilão, e você espera o momento em que, muitas vezes, acontece a vingança, né? Onde acontece o dia de mais audiência. Não acontece uma justiça, acontece muitas vezes uma vingança. A pessoa bate, humilha, mata a outra, e agora todo mundo se sente, agora estou vingado, estou sentindo bem porque aconteceu isso. E a gente nem percebe que nós nos tornamos pessoas, na verdade, vingativas. Eu não vou fazer nada com fulano, não. Deus é que sabe. Às vezes você joga até responsabilidade para que Deus se vingue por você. Mais ou menos assim. Então, Jesus, já há 2 milênios atrás, ele nos mostrou que o verdadeiro amor, ele não se mede, né, por aquilo que nós recebemos, mas por aquilo que nós doamos. E justamente quando dói mais. Jesus, eu falei agora há pouco, ele é o nosso modelo e o nosso guia. Ele exemplificou tudo isso daqui. Não ficou somente na palavra. Então, cada vez que perdoamos o imperdoável, repetimos seu gesto na cruz. Transformamos nossa dor em degrau de ascensão espiritual. Deu para entender? Quando a gente consegue atingir esse patamar de perdoar as ofensas, a gente sobe, a gente evolui, a gente cresce espiritualmente, sobe mais um degrau. E aqui ele fala, é aquele segundo caso, quando nós perdoamos o que seria, de certa forma, na visão de muitos, ou de si próprio, imperdoável. Né? Então a gente pode se perguntar hoje, qual ferida em meu coração ainda clama por esse tipo de vingança? Tem alguma coisa? Poderia até utilizar outra frase, né? Por essa sensação de você ter a necessidade de perdoar. Porque tem aquela história de Gandhi, né? Quando fala, você não vai perdoar fulano de ter falado isso sobre você? E ele disse, não, mas como você não perdoa? Não me senti magoado, nem prejudicado pelo que ele falou, então não tenho a necessidade do perdão. Chegaremos a esse ponto.
não termos a necessidade de perdoar, porque nós não nos sentiremos dessa forma. Então, se ainda nós tivermos alguma ferida que dói, o nome de alguma pessoa que quando você fala, você, né, não gostaria de encontrar essa pessoa, né? Então, a gente precisa fazer com que essa dor ela seja transmutada em compaixão. É uma transformação, um entendimento de que todos nós somos filhos do mesmo Pai, todos nós um dia seremos anjos, vamos evoluir, querendo ou não. A gente não querendo a evolução do outro, a pessoa vai evoluir, todo mundo no seu tempo. E o que muitas vezes atrasa a nossa evolução é a gente não conseguir se libertar desses sentimentos. Muitas vezes a pessoa até se chateia, porque você, vamos dizer assim, você guarda um distanciamento de 15 anos da pessoa, 10 anos que você não fala com a pessoa, por aquela situação, e aí você vai e fica naquela, então vou resolver perdoar o fulano de tal. Aí chega para ele e diz para ele, olha, eu te perdoo. Perdoa por quê mesmo? A outra pessoa nem estava nem sabendo de nada. E a pessoa estava carregando sozinha durante 10 anos aquele sentimento, quando o outro lado já foi resolvido. Eu estou falando isso para ilustrar até o que acontece no mundo espiritual. Quantos espíritos ficam presos a determinadas situações por falta do perdão? É o que geralmente aparece aqui nas reuniões mediúnicas exatamente por causa disso. E aí, quando você consegue se libertar, você cresce, o outro fica preso. E depois a gente pode até entrar mais, se ainda der tempo nesse aspecto aqui. Passei duas? Então, quando diz, perdoai 70 vezes, 7 vezes. Isso não é matemática. É um convite à energia cósmica do verdadeiro amor. Eu peguei essa fala aqui do Divaldo, quando ele fala sobre a energia cósmica do amor em uma de suas palestras, isso não saiu da minha cabeça. Porque é uma coisa que o amor ele não é somente daqui, é do cosmos todo. A gente está ainda estudando, falando sobre isso. Tem determinados locais, eu diria até planetas, em que lá o amor já é vivenciado na sua plenitude. Não precisa mais estudar, faz parte do processo. Então, aqui nós saímos desse entendimento, para quem é professor, né, da questão das exatas, e vamos para as humanas. Né? Humanizar a história da mensagem. O perdão, ela é energia. O perdão, ela é o quê? Vibração. Ela é frequência de cura. Então, quem transmuta, de certa forma, os ambientes, que vai iniciando isso tudo, essa transmutação dessas energias, ela começa pelo mental da gente. É dentro da gente. E que se amplia para os ambientes também onde a gente está. Porque é energia. Isso impacta. Quando a gente mentaliza aqui, por exemplo, a pessoa que não está na minha frente. A gente pode até fazer esse exercício aqui agora. Para um pouco, pense numa pessoa, pode ser seu parente, sua mãe, às vezes você falou uma coisa que ela não gostou, né? Você está, às vezes, com dificuldade de relacionamento com alguém, mentalize essa pessoa agora, você pode parar um pouco, respirar fundo, fechar os olhos, pensa nessa pessoa, peça desculpas, peça perdão, como o próprio Jesus colocou para a gente emane essa energia que ela vai chegar até essa pessoa. Eles vão receber. Eles vão perceber isso. Tem uma história, inclusive, que diz que um palestrante veio numa casa espírita e lá ele, de certa forma, teve uma pessoa que não recebeu muito bem, né, que não gostou muito da forma como ele conduziu a palestra e tudo, e houve meio que um desentendimento no final, os dois discutiram um pouco e ele foi embora. Só que ele ficou com aquela sensação, poxa, não deveria ter feito isso, não deveria ter falado isso para ele. Então, mentalmente, ele começou a pensar, poxa, me perdoe, meu amigo, me perdoe, eu não queria ter falado aquilo. Começou a mentalizar aquilo. Quando eles se encontraram da outra vez, eles já foram logo se abraçando. Porque a energia já tinha chegado lá. E o outro tinha recebido e mentalmente ele tinha aceito também. Isso acontece. Vamos dizer que chamam de telepatia, mas a força do pensamento, ela vai. Ela não tem fronteiras. A gente já falou também sobre uma palestra sobre a questão da força do pensamento. Então, esse perdão, ele sintoniza a alma com uma frequência elevada. Às vezes, a pessoa pode também não receber. Ela pode estar numa frequência que ela não vai receber. Pode acontecer, mas eu
fiz a minha parte. Eu mandei essa energia para o mundo. Então, é importante que ela ajude também a dissolver, muitas vezes, coisas que nós temos, como, vamos lá, bloqueios emocionais, processos kármicos seculares, situações que se arrastam há séculos e séculos. Mas como assim, Cláudio? A gente está falando aqui no capítulo 10, que nós já falamos sobre reencarnação anteriormente. Então, todos nós já tivemos aqui centenas de vidas. Muitos de nós, quase todos nós, não estamos nos encontrando. Nós estamos nos reencontrando. Principalmente nas nossas famílias, as pessoas que estão próximas. E essas situações nós somos colocados exatamente próximos de pessoas para que a gente possa se ajustar. Para que haja realmente essa questão do perdão. Por isso que eu trouxe essa questão aqui desses processos kármicos seculares. Quando você entra para dentro de uma reunião mediúnica de desobsessão complexa, toda semana a gente vê isso. Sem exceção. Familiares, geralmente começa pelos familiares próximos, as questões que estão ali nesse inconsciente da gente. Sem falar dos próprios, né, das auto-obsessões que a gente também conduz, que a gente traz. Mas em outra oportunidade a gente pode aprofundar, depois se vocês quiserem mandar perguntas para a gente, né, no privado, a gente vai falar mais sobre esse assunto. Então, seguindo aqui adiante, perdoar é abrir um portal para a alma se libertar do passado. Isso aqui a gente faz nos tratamentos, né? Você abre portal, entra, sai em outro lugar, vem, volta, vai para o passado, para o presente, para o futuro, né? O tempo e espaço na outra dimensão é diferente daqui, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, esse portal aqui é como se você, de repente, o perdão, é claro que a gente vai ver aqui que não é igual um botão que a gente aperta, né, e desliga. Não, perdoei. Pá, não é assim. Mas quando ele realmente acontece, dentro desse processo, você atravessa esse portal e se liberta do passado. Mais orientações para a gente aqui, no texto evangélico. Espíritas, não ouvidei jamais de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Perdoei. Está perdoado. Só isso? É assim que acontece? Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois, ouvidai o mal que se vos pôde fazer, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou nesse caminho, dele não deve se afastar, mesmo pelo pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode, cada noite, adormecer dizendo: nada tenho contra meu próximo. Não tenho nada contra ninguém. Simeão Bordeaux, 1862. Aqui termina a primeira parte do trecho evangélico. A gente vai ter outra que eu trouxe aqui, talvez fique de dever de casa para vocês lerem depois. Acho que talvez não dê tempo. Porque a gente vai fazer agora, né, uma imersão mais um pouco nesse entendimento. Então, perdão como essência do espírita, né, que fala aqui, esse trecho vem trazendo essa questão. Convite à coerência entre o que professamos e o que vivemos. Isso é de maneira geral, dentro do contexto de hoje, é sobre a questão do perdão, né? Não basta dizer-se espírita, é preciso ser espírita. E o que é ser espírita? Né? É vivenciar? Então, de certa forma, aqui também vai trazer essa medida dessa capacidade da gente conseguir transformar o rancor, a mágoa, o ressentimento, o ódio em ser transmutado. Sentimentos coerentes com os ensinos do Cristo. Amor, perdão, caridade, empatia, benevolência, indulgência, por aí vai. Transformar, faz parte. E aí vem para aquela famosa frase que encontra-se lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Seres Perfeitos, onde fala sobre os bons espíritas. E lá no final desse trecho tem essa pérola aqui, que você vai reconhecer o verdadeiro espírita
pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, diferentemente do que muitos pensam, o verdadeiro espírita não é o santo, não é aquela pessoa que já está alinhada completamente, fazendo tudo perfeito, que aqui na Terra não tem. Então, o verdadeiro espírita, ele é o verdadeiro cristão. O verdadeiro espírita, ele é o verdadeiro homem de bem, que também tem nesse mesmo capítulo, que depois de enumerar todas aquelas características ali, 2 páginas, fala, mas todo aquele que já tiver nessa estrada, nesse caminho, para se tornar uma pessoa melhor, já pode ser considerado um homem de bem também. Está nessa trajetória. Então, também trazendo para dentro desse contexto, o verdadeiro espírito é aquele que, ao fim do dia, como fez Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, não encontra sombras de ódio ou desejo de revanche, como foi dito anteriormente. Eu já posso dormir sem pensar em ninguém, tranquilamente, sem que aquela coisa me incomode. Aquele sentimento, aquela sensação. Então, o perdão é a decisão de substituir a lembrança do mal sofrido pelo foco no bem que podemos fazer. Isso aqui está no contexto também do Evangelho. É substituir. Muitas vezes, é ocupar a mente da gente com coisas positivas, alimentá-la dessas coisas. Então, essa é a grande alquimia espírita. Transformar a energia da dor em força para servir. A alquimia é essa mistura, que vai combinar esses elementos todos, né? Da filosofia, da ciência, que é mais ou menos esse significado que tinha, né? Essa mistura dessa mística que traz a questão do espiritismo e do perdão por si só. Essa questão da transformação do ser. Eu vou ler pelo menos mais um trecho da outra parte, para a gente passar para as reflexões, que nós temos ainda aqui uns 20 minutos. Então, e vai ficar o dever de casa para vocês depois lerem. Vai no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 10, o item 15, e concluam essa leitura. Mas ele começa dizendo, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se sois puros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tens maior necessidade de indulgência? Está trazendo reflexões para a gente. Pode ver que tem uma interrogação no final. Ele somente não diz o que a gente deve fazer, mas ele pede para que a gente reflita. E vai seguir. São muitas interrogações que são depois, vocês vão fazer isso aqui depois em casa, né? Que essa leitura aqui é do apóstolo Paulo. Eu vou ler aqui o finalzinho, que ele diz o seguinte: quantos dizem, eu perdoo, e que acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero vê-lo pelo resto da vida. Está aí o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Não se engana com palavras e vãos simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais do que pelas palavras. O apóstolo Paulo que disse isso, e é o 1861. Então é interessante que a gente entenda também o que não é perdão. O que é o não perdão? Esquecer ou apagar da memória. Não, você tem que esquecer o que fizeram contigo. Jogar um véu. Aqui ele fala sobre jogar um véu. Um véu não esconde tudo, né? Só um pouco. Mas até eu lembrei de novo do Rossano, que ele disse assim, se você tiver esquecido o mal que fizeram para você, pode procurar que o alemão está chegando por aí, o tal do Alzheimer. Tem alguma doença que vai fazer você esquecer, porque se você foi prejudicado, geralmente você vai lembrar. A diferença, né, porque perdoar não é realmente apagar o que aconteceu ou fingir que nunca houve dor, que nunca houve aquele problema, né? A lição, ela vai permanecer,
mas essa carga emocional, com o tempo, dependendo da minha vontade, ela vai se dissolvendo. E a palavra aqui seria ressignificação do que aconteceu. Mas por que aquela pessoa fez isso? Hoje eu vivo em outra época. Eu acredito que todos nós aqui tenhamos um pensamento amadurecido um pouco mais com relação a 10 anos atrás. Porque se a gente tiver do mesmo jeito, eu não mudei absolutamente nada, você está estacionado. A tendência é que nossos valores se modificaram. Talvez algum tipo de música que eu gostava, talvez eu passe a não gostar mais tanto. Algumas coisas que eu gostava de fazer eu já não faço mais, já dou mais valor a outras coisas, a assistir outros tipos de filmes, não sei. E até com relação à questão moral. Então eu posso ver um ato que aconteceu comigo há 10 anos atrás de uma forma diferente hoje, jamais amadurecido diante das circunstâncias. Então, quando você pensa, não, aquela pessoa, ela fez isso, mas era uma pessoa desequilibrada, a pessoa não estava bem, ela estava precisando, na verdade, era de ajuda, e eu via de outra forma, porque eu fui ofendido, então tenho a necessidade de guardar isso, porque eu estou guardando um tóxico que me contamina e me traz doenças. Já que eu não quero ver pelo outro, eu vou ver pelo menos por mim. Eu não quero isso mais, é lixo. Então, eu preciso trabalhar. Mesmo que a pessoa, às vezes, não tenha me pedido perdão ou alguma coisa nesse sentido. E quando você segue adiante, o que mais não é perdão? Fraqueza, a gente já viu isso aqui, inclusive. Ou submissão, né? Então, perdoar também não é se render à injustiça e você permitir abusos. Tem os seus limites até onde vai essa questão de perdão. E você também não vai se reconciliar e ficar amiguinho, muitas vezes, da mesma forma que era antes. Muitas coisas, às vezes, há uma necessidade de mudança dentro desses processos. Né? Ah, perdoar, então vou pegar a pessoa e tal, meu melhor amigo, está tudo certo, esquecido. Às vezes muda algumas coisas dentro desse processo. Tem a necessidade. E às vezes você perdoa e mesmo que a pessoa fique distante. Né? O que mais não é perdão? Concordar com o erro que a pessoa fez. Né? Então, quando eu perdoo, eu não estou dizendo que o que a pessoa fez estava certo. Não. Cometeu um erro realmente. Né? Então, quando acontece dentro dessa situação, a gente acaba se libertando, na verdade, desse peso que a gente carrega, né? Que é a mágoa, sem validar o que foi feito pela outra pessoa. Né? Porque às vezes você pode pensar, não, se eu estiver perdoando, eu estou querendo dizer que a pessoa estava certa. Não é por aí também. O que mais? Reconciliação forçada. Você pode perdoar, como eu falei agora anteriormente, sem precisar reatar relacionamento. O perdão, na verdade, ele é interno. A reconciliação vai depender muito de como essa relação vai se estabelecer. Tem várias nuances aqui dentro desse processo, de cada caso é um caso. Então, como eu já falei anteriormente também, não é um sentimento instantâneo. Não é como um passe de mágica, perdoei. É um processo, especialmente para quando acontecem traumas mais profundos. Então, é importante que a gente não se culpe, porque a gente ainda não conseguiu perdoar. É um processo. Né? Então, há um respeito a esse tempo. Porque, como eu já falei aqui, tem processos aqui seculares. Coisas acontecem agora, você às vezes já quer perdoar do dia para a noite, isso leva tempo. Há um respeito com relação a esse tempo. E a gente poderia dizer mais coisas aqui, como, por exemplo, não é uma obrigação religiosa. Ah, você é espírita, né? Você é obrigado a perdoar os outros. Não tem obrigação nenhuma, nós temos o livre-arbítrio. Mas há uma orientação para que isso você faça, ajuda nos processos de cura da qual a gente busca. Vamos dizer, você busca a casa para fazer um tratamento, né? Inclusive, a gente já falou isso anteriormente numa palestra, né? Antes de você trazer, né, a sua oferta, volta e reconcilie-te com o teu adversário. Você vem para cá com o coração cheio de mágoa, de ódio, eu quero fazer um tratamento para me libertar desses problemas. Mas aquele fulano lá não perdoa, não. Você pode até não dizer, mas está no inconsciente. Faz o tratamento e continua o litígio direto ali, ó. Aquela pessoa continua voltando, sempre nos tratamentos que vai fazer, a pessoa está lá de novo. Está lá de novo. E não há da minha parte
por mais que não seja da dela, mas pelo menos por mim. Então, não é uma coisa que é uma exigência, é uma orientação, é um ensinamento cristão. Cristo trouxe para a gente, né? E também, a gente não pode negar o que aconteceu. Doeu. Quem aqui nunca teve necessidade ou tem, né? Doeu, está doendo, vai doer, até quando, né? Porque, será que é fato? A pessoa faz uma coisa e vê assim, já superei, nem me afetou. Só que por dentro, aí, o que ele falou aqui? Até os nossos pensamentos, são eles que transformam. São as doenças psicossomáticas que vêm através do que eu sinto, mas por dentro tem mágoa, tem um sentimento que está me destruindo. Eu preciso ler mais sobre isso, trabalhar mais sobre isso, me alimentar de coisas que façam com que eu me liberte. Porque a outra pessoa ela vai ter que passar pelo processo, a lei da oferta, a lei de causa e efeito. Então, eu não preciso desejar mal para quem faz o mal. Por si só, a pessoa já vai colher. Então, vamos ver aqui esse pequeno gráfico aqui que fala sobre o verdadeiro perdão versus o falso perdão, né? Então, o verdadeiro perdão, ele liberta a sua alma. Deixa eu ligar aqui minha canetinha. Ele liberta a alma. O falso perdão prende você à culpa por não perdoar direito. O verdadeiro perdão reconhece a dor, mas não alimenta o ressentimento. O falso, ele nega a ferida, não doeu, ou a inflama mais ainda. O verdadeiro perdão pode coexistir com limites firmes, impor limites dentro desse relacionamento. E o falso perdão permite abusos em nome do perdão. Perdoei, está perdoado, você continua aceitando determinadas situações. O verdadeiro perdão é um processo interno, enquanto o falso é uma performance social ou religiosa. É fácil chegar aqui para vocês e dizer que eu, por exemplo, não tenho nada que eu precise trabalhar em mim com relação a mágoas, ressentimentos, a sentimentos de pessoas que podem ter me prejudicado, que me prejudicam ainda, que a gente vai tendo que trabalhar, porque senão a gente já seria evoluído. Como é que é o verdadeiro espírita? Aquele que luta contra as suas más inclinações. Somos todos nós. Não tem ninguém santo aqui. Né? Todos nós passamos por esse processo, muitas vezes diariamente. Nós somos colocados em situações que nós precisamos perdoar as pessoas. No trânsito aqui em Nova Russas, por exemplo, onde vocês moram, é tudo tranquilo, né? Ninguém dá fechado em ninguém, ninguém avança sinal, ninguém, né? Nunca. Aí eu lembrei de novo do Rossano, ele falou assim, eu nunca pensei que esse rapaz poderia estar com desinteria, ter passado tão rápido. Só pode ser. Porque ele estava tentando, né, mudar na mente dele para ele não ficar com raiva da situação e transformar numa coisa engraçada até. Porque não adianta, o cara já foi, já fez, te deu uma fechada. Quantos problemas acontecem no trânsito que a gente vê por aí, né? Então, mais algumas frases para a gente refletir. Que nós possamos hoje, ao repousar, examinar nosso coração e perguntar, eu trago ainda alguma queixa escondida? A resposta virá. Se a resposta for sim, eis o nosso trabalho íntimo. É o que a gente precisa trabalhar. E aí você vai fazer uma prece, pode procurar lá no Evangelho segundo o Espiritismo no final, ou fazer uma prece espontânea, que é a melhor que tem. Que é essa que você conversa com Deus. Me ajuda a me libertar desse sentimento, me ajuda a ressignificar essa situação que me coloca contra essa pessoa, que é meu irmão também, é filho de Deus, que se equivocou. Isso é uma coisa individual para cada um de nós. Então, pois como diz a mensagem, feliz é aquele que dorme em paz com todos, pois já começou a entender o verdadeiro amor ensinado por Jesus. E aqui, para a gente já caminhar para os nossos finalmente, eu fui encontrar também no livro de Joana de Ângeles, que esse está fora da coletânea dos 16 livros da série psicológica, né? Um livro chamado Florações Evangélicas. Lá no capítulo 36, fala sobre perdoar. E é claro que eu tirei pequenos trechos aqui só para a gente refletir mesmo. Depois, se vocês quiserem procurar o livro e lê-lo todo, né, que é fantástico.
como sempre, os livros da Joana de Ângeles. Então, ela diz o seguinte: perdoa, portanto, seja o que for e a quem for. Perdoar 70 vezes, 7 vezes, como está no Evangelho. O perdão beneficia aquele que perdoa, por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. E aqui a gente faz uma pergunta ao contrário. Quem quer ter lucidez? Quem quer ter equilíbrio emocional e paz de espírito? Todo mundo, né? Então, uma das coisas que a gente precisa fazer para alcançar esse objetivo é o perdão. O que mais Joana traz para a gente? Que o Consolador, no caso o perdão, que hoje nos conforta e esclarece, conduzindo uma pleiade, no caso aqui o Consolador está se referindo ao Espiritismo, que é chamado de um Consolador prometido, né? Então, que o Consolador, que hoje nos conforta e esclarece, conduzindo uma pleiade de embaixadores dos céus para a terra, em missão de misericórdia e amor, senão o perdão de Deus aos nossos erros por intercessão de Jesus? Para clarear mais um pouco, por que vocês acham que estão encarnando agora milhares de espíritos evoluídos na Terra? Para esse processo de transição que a gente está vivendo. Por que está voltando? Lá no livro Transição Planetária de Divaldo Pereira Franco, através de Manuel Filomeno de Miranda, ele fala que todos aqueles grandes do passado vão voltar agora, já estão voltando. Os grandes músicos, os grandes cientistas, né? Pessoas que não precisavam mais reencarnar aqui na Terra, no local de dor e de sofrimento, estão voltando para cá para ajudar por essa misericórdia maravilhosa divina, para nos auxiliar, nos ensinar, nos mostrar o caminho, ajudar a gente a fazer o que precisa ser feito. Então, a gente está recebendo. E aí, aqueles que vão ser exilados, aquela história da transição planetária, ainda falando sobre isso, também, através da misericórdia divina, vão ser exilados exatamente para os locais mais apropriados onde necessitam estar. Também para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Então, tudo que acontece para a gente é para o nosso bem. A gente só precisa estar atento para perceber isso e usar isso a nosso favor. O que mais Joana traz, para a gente poder finalizar aqui a parte da Joana? Perdoa, sim, e intercede ao Senhor por aquele que te ofende, olvidando todo o mal que ele supõe ter te feito, ou que supões que ele te fez. E se o conseguires, ama-o, a si mesmo como ele é. Porque a gente eu perdoo se ele mudar. Se fulano mudar, aí dá certo. Mas se não mudar, eu não quero mais. É claro, pessoal, que aqui tem os seus limites, é claro. Não estou falando de relacionamentos tóxicos que prejudicam, pessoas que agridem. Não estou falando sobre agressão, você permanecer, amar e tal, tão bonitinho assim, né? Claro. Tem os seus processos, tem os seus limites das nossas vivências que nós estamos aqui. Ninguém está aqui dizendo que a gente deve perdoar violências, no caso, tudo isso, nesse ponto que eu estou falando agora. É claro que a gente deve perdoar a violência, sim, mas se distanciando. Né? Eu lembro, sempre quando falo sobre a questão do perdão, eu lembro de um pai, né, numa entrevista que passou uma vez na televisão, e o filho dele tinha sido morto pela irresponsabilidade de outra pessoa no trânsito. Bebeu, dirigiu e tal. E qualquer um de nós, você imagina a dor de perder um filho, de alguém que você ama muito perto, e ele chegar praticamente no velório, no enterro, e falar que não tinha nenhum sentimento, não, né, de ódio contra ele, não. Que aconteceu, se foi vontade de Deus que tenha acontecido aquilo com, né, com o filho dele, mais ou menos assim, e que ele pudesse seguir a vida dele. Foi um depoimento assim, que emociona, impacta, porque não é o que a gente costuma ver. É ao contrário do que a gente vê normalmente na nossa sociedade, que é da vingança, que é de malhar o Judas, que é o cara que fez isso, merece morrer. Isso é esse sentimento de você ter a questão da vingança voltando. Então, volta aquela frase que a gente puxou lá atrás, a gente imaginar, né? Acabamos de passar aí por esse processo agora de Semana Santa, muitas pessoas assistiram a Paixão de Cristo, a vida do Cristo, né? E a gente vai lembrar daqueles momentos finais ali, quando ele está na cruz,
depois de passar por todo aquele sofrimento que ele não merecia, né? Não merecia, foi julgado, condenado, sofrimento, a pena mais cruel que tinha, e ele está lá e olha para o céu e diz o quê? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso arrepia. Porque é uma coisa que eu não consigo. Vocês conseguem? Se o pé pisa no meu pé, a gente já está reagindo. E a gente vê tudo que aconteceu, por isso que Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. Um dia conseguiremos. Mas o que é importante? Estar nessa caminhada. E para a gente finalizar, olha a frase que o Cristo traz para a gente ainda. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem. E orai pelo que vos caluniam. Tarefa simples. Dever de casa. Guardar isso aqui já está valendo. Então, se a gente conseguir trabalhar esses sentimentos, essas mensagens do Cristo, para que elas não fiquem somente ecoando na nossa mente, ou quando a gente ouvir um palestrante, ou quando a gente vê alguma coisa, mas que a gente trabalhe. Tem uma parte aqui que ele fala, estude sobre as minhas palavras, sobre aquilo que eu falei. Porque nós temos a necessidade de sermos alimentados. Por que nós estamos aqui ainda ouvindo isso? Falar sobre o amor, sobre o perdão. Desde quando a gente é criança, a gente escuta. A gente ainda não consegue executar tudo isso. Tem a necessidade de repetir. Tem a necessidade de falar, de ouvir de novo. Quantas vezes eu já ouvi a mesma palestra falando sobre perdão? Quantas vezes eu já li o mesmo livro? E cada vez que você lê, você traz alguma mensagem que te fortalece. Qual é a tua dificuldade hoje? Seja no perdão, seja no que for. Vamos buscar mais falando sobre isso, sobre a questão do autoconhecimento. Porque você precisa se aceitar e perceber que tem dificuldades. Realmente eu tenho dificuldade de perdoar. Eu guardo mágoas, eu tenho isso. Se você acha que não tem mágoa contra ninguém, você não vai conseguir trabalhar nada. Porque você não identificou a necessidade disso. Mas se está identificado ali, eu vou trabalhar. Eu vou ler, eu vou buscar, eu vou mergulhar dentro disso, eu vou me entregar mais a essas questões, não só as boas músicas, bons filmes, boas... Hoje você escolhe, né? A internet está na sua mão. Quando tem uma mensagem, por exemplo, vamos utilizar aqui uma rede social, vamos utilizar o Instagram. Aparece uma coisa que você gosta, você tem 3 pontinhos, você bota, tem interesse. Aquilo vai ficar vindo para você, mensagens boas. Aquele cara que tem aquele canal, aquela coisa. Se é uma coisa que não te agrada, 3 pontinhos, não tem interesse. Afasta aquelas coisas negativas. E a gente começa a abrir e ver coisas que são interessantes. Um filtro. E às vezes você não precisa nem escolher, a escolha já vem para você. Você abre e já aparece aquilo que você tem visto, aquilo que você gosta. E isso também é de acordo com a nossa frequência vibratória. De acordo com o que eu penso, os meus pensamentos, os meus sentimentos, é onde eu atraio também, né, as boas vibrações, os bons espíritos ou não. Então, pessoal, a gente vai encerrar hoje, vou só repetir para a gente encerrar com essa frase. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelo que vos caluniam. Boa noite a todos. Continuem aí para a gente fazer a nossa dinâmica, ok? Só tirar a luz aqui para a gente poder fazer o salão.